Começando mais um Go Game para você aqui na sua Play TV e no programa de hoje vamos encarar o apocalipse zumbi de The Walking Dead. The Walking Dead segunda temporada dá continuidade aos eventos da primeira parte da série. Agora no controle da pequena Clementine é preciso encarar o apocalipse zumbi sob o olhar de uma garotinha de 11 anos. Mas não pense que suas escolhas e decisões serão fáceis, pois a carga emocional e dramaticidade continuam presentes na série. E justamente para saber um pouco mais e conversar a respeito de The Walking Dead temporada 2, Season 2, não importa, é que estão hoje aqui comigo o Maxon Lima, redator do Game TV, e também a Marina Val, que é designer e idealizadora do Insert Cookies, que a gente vai descobrir, saber o que é lá no finalzinho do programa. Mas quero começar primeiro com você, Maxon, em relação à narrativa, assim, é um jogo que é basicamente focado nessa narrativa, cara, é o que faz a diferença do jogo ser tão bom, e uma narrativa tão boa como a primeira, os caras conseguiram colocar nessa segunda. Primeiro a gente tinha o Lee como protagonista, a gente comandava o Lee, e agora a gente comandou a Clementine. Perdeu, você acha que um pouco do potencial que a gente via lá na primeira temporada? Eu acho que são dois pontos importantes de pôr. Primeiro é que a primeira temporada de Walking Dead foi uma surpresa para todos, inclusive para a própria Telltale. Foi uma revolução em termos de narrativa nos videogames e foi uma evolução mesmo, assim, ganhou vários prêmios e tal. Então, um outro ponto era dar continuidade a isso, né? Eles assumiram que eles iam levar como ideologia toda a parte por trás da HQ, do Robert Kirkman, e eles fizeram isso efetivamente na primeira temporada, não tanto na segunda. Então agora a coisa é a longo prazo, essa parte corajosa e ousada que tinha na primeira temporada, meio que agora deu espaço para uma coisa que provavelmente nunca vai acabar enquanto fizer sucesso. Então fica esses dois termos. Então, levando em consideração tudo isso, dá para se divertir. A Clementine é uma personagem e tanto, e a gente acompanha ela em muitas situações. Nina, quero saber de você, em relação aos personagens, porque assim, é claro que a gente tem uma narrativa excelente, um roteiro muito elaborado e muito bem feito, e você tem personagens muito ricos numa primeira temporada. Comparado com a primeira temporada, essa segunda temporada, apesar de trazer novos personagens e terem alguns personagens do passado que também ressurgem dando mais peso para a temática toda, como um todo, quero saber como você compararia esses personagens da primeira com a segunda. Ainda mais pelo fato da gente ter um personagem chave ali na segunda temporada, que é essa espécie, digamos assim, de, não sei se a gente pode chamar assim, mas de governador, um vilão principal, digamos assim. Eu acho que assim, a primeira temporada você controla um adulto tomando conta de uma criança, mas é uma criança madura. Segunda temporada você está controlando uma criança que faz parte de um grupo de adultos que agem como crianças. Porque você não tem tanto envolvimento emocional, você não consegue tanta empatia, porque em muitas situações você fica... Poxa vida, vocês estão me deixando escolher quando vocês são os adultos aqui, deviam estar meio que quase me protegendo. Acho que o personagem, assim, esse que você falou, que é quase o governador, eu acho que ele acaba muito cedo. A passagem dele é muito rápida, realmente, né? Assim, quando você começa a criar justamente esse sentimento de ódio, esse antagonismo em relação a ele, meio que já acaba, né? Você acha que podia ser melhor explorado? Poderia. E eu acho também que, assim, em relação ao roteiro que você citou, na primeira temporada tem decisões muito mais questão de ética, aquele jantar da primeira temporada, assim, que você fica, nossa, no segundo episódio já é uma coisa horrível acontecendo. Eu acho que não tem tanto. E a procura por comida e a luta pela sobrevivência da primeira temporada foi substituída por será que vale a pena continuar? Que muitas vezes alguns personagens se questionam ao longo dessa aventura da segunda temporada. O universo de The Walking Dead foi criado por Robert Kirkman. Iniciado como uma série de HQs, logo se tornou um fenômeno da cultura pop e se expandiu para outras vertentes, como livros, séries de TV e jogos de videogames. Além do adventure da Telltale, The Walking Dead foi tema de um FPS com a participação de atores da série de TV. Nina, eu quero saber de você em relação, por exemplo, a Clementine. A gente tem uma primeira temporada, o Lee. O cara é um homem, o cara é experiente, digamos assim, um pouco mais experiente, apesar daquele conflito que ele está vivendo. O cara
acaba pela situação tendo uma noção de combate, de luta, que a vida propõe a ele essa experiência. E por esse lado agora na segunda temporada a gente tem a Clementine, que assim, apesar de ter tido a escola ali de tiro e muito mais, mas assim, é uma menina indefesa, entre aspas, ali no meio daquela situação toda. Esses combates, mini combates dentro do jogo, você acha que ele foi prejudicado por conta disso, por ser outro personagem? Eu acho que nessa parte eles conseguiram se sair bem. Tanto na parte de combate quanto as decisões da Clementine não são tão influenciadas por ela ser criança. Eu acho que eles até deixaram assim ela ser um pouquinho cruel, talvez como criança, talvez como adulto, mas não foi prejudicado por ela ser uma menininha. E é bom ter assim uma personagem feminina, não sexualizada, forte, independente. Tipo, é um bom exemplo nos games também. Eu quero saber de você, Maxon, em relação a esses finais. Porque assim, quem jogou, quem tá jogando o jogo, quem vai acabar o jogo, a segunda temporada, a gente só quer saber dos finais e só quer compartilhar com as outras pessoas em relação a esses diferentes finais. Qual que você acha que é o caminho aí? Explica pra gente quais são esses... Quais são não, mas o que a Telltale propôs com esses diferentes finais? O desfecho da primeira temporada era basicamente o mesmo, apesar de ter uma decisão muito importante ali que era 50-50%, muita gente fez isso foi legal, ficou bem dividido, mas o final, inevitavelmente, era o mesmo. Nessa, não. Eles ampliaram o leque em muitas vezes. Você toma decisões ali no final que são muito difíceis e que vão trazer uma terceira temporada muito diferente de acordo com o que você escolher, pelo menos é o que eu espero. Então, assim, ele tem muitos finais, são cerca de 10, são 3 grandes decisões que ramificam para outras coisas, e a partir daí, se eles souberem lidar com essa terceira temporada de uma maneira que faça jus a essas diversas possibilidades dos finais, a gente vai ter coisas muito diversas logo de cara. Essas possibilidades da terceira temporada são muitas agora, e fazem com que talvez essas trepidadas aí, eles consigam se redimir nessa terceira, que é o que eu espero. Vamos lá, quero saber de vocês agora as considerações finais, de maneiras gerais aí, o que vocês acharam então de The Walking Dead, Season 2 ou temporada 2, como você preferir, Maxon. Assim, levando em consideração todo esse lance, eu gosto muito da HQ do Walking Dead, eu acompanho, e eles assumidamente pegaram a filosofia por trás da HQ e levaram pra série, e realmente a primeira temporada é assumidamente isso, e o final não poderia ter sido melhor. Quanto mais você pensa na primeira, em todos esses porquês e ideologias por trás, mais essa segunda não fez jus. Te decepcionou um pouco. Assim, é uma questão de perspectiva e essa é a minha. Então existem muitas a serem tomadas. Já foi anunciada, claro, a terceira temporada do Walking Dead com um final era impossível de não existir. E é um pensamento a longo prazo. Nunca vai acabar. Enquanto a série continuar fazendo sucesso, o quadrinho continuar fazendo sucesso, a gente vai ver um novo jogo do Walking Dead aí pelas mãos da Starbreeze. O negócio parece cada vez maior. E é um negócio que já está rolando há 10 anos. O Walking Dead vai completar 11 anos agora. Então é meio medonho pra mim e eu fico com um certo receio por ser tão fã. Mas é claro, eu não vou conseguir não acompanhar, então eu só torço para que eles continuem fazendo com que essa qualidade aumente, por mais que nessa segunda temporada, por conta do potencial, Clementine protagonista, né? Então, só resta esperar pelo melhor, não tem outro. E você, Marina, o que você achou, em linhas gerais, aí da segunda temporada? Eu achei que, assim, as decisões, de modo geral, são mais fáceis. Existem algumas, assim, quando você vê o comparativo de o que os outros jogadores escolheram, existem algumas opções que tem mais de 90% que escolheram a mesma coisa que eu. E você pensa, poxa, é um jogo sobre decisões. Se tá rolando quase um consenso, todo mundo tomando a mesma decisão, isso quer dizer que elas não estão tão conflitantes, não te deixam aquela coisa de, meu Deus, eu me arrependi dessa decisão que eu tomei de ter salvado um personagem e não ter salvo o outro. As possibilidades em relação a essas decisões eram mais ricas na primeira temporada, sim, é isso que você quer dizer. Perfeito. Então, mas olha, antes de encerrar, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito, agradecer a participação aqui hoje, e você falasse um pouquinho o que é o Insert Cookies.
Sash Cookies é minha lojinha de doces, que eu faço doces personalizados principalmente de videogame, mas se alguém quiser, sei lá, de time de futebol, qualquer coisa assim, eu também faço. Mas é para unir duas paixões, assim, culinária e games, então... Gosta de videogame, joga videogame e também cozinha muito bem, com que nada melhor que um cookie do Pac-Man, um cookie do, sei lá, de qualquer coisa relacionada aos games. Maxon, obrigado pela participação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game para você. O Go Game já está de volta e no programa de hoje a gente conferiu a análise de The Walking Dead, segunda temporada, a continuação da série da Telltale, uma excelente narrativa sobre o apocalipse zumbi. O jogo já está disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PCs, Macs, iOS e também Android. E para quem curte jogos ambientados no apocalipse zumbi, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente preparou para você. Vai ficando por aqui, a gente conferiu uma análise completa de The Walking Dead, a segunda temporada. Já sabe, né? Para ficar ligado em análises e notícias do mundo dos games, é só entrar lá no playtv.com.br/games. E claro, não deixe de nos seguir lá no Twitter, no @GoGamePlayTV. Dá para você seguir e saber tudo que está rolando por aqui e ainda sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!